Então, significado dos milagres, capítulo 1, integridade de espírito, item 5. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhes fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sobre um controle tirânico, em vez de controle da autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou ler um pedacinho e a gente, porque é muita coisa num parágrafo só, né? Então a gente acho que fica mais fácil assim, ó. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. Quando ele fala isso aqui, eu lembro que a verdade é verdade. Ela nunca vai ser mudada, né? A gente pode até teorizar sobre, né, algumas coisas, mas a verdade sempre vai ser a verdade, né? Quando eu estou falando a verdade do ser, né? Eu estou falando a verdade superior, aqui no caso a verdade de Deus, né? Como a gente está estudando o Sen. Então, a gente pode fazer, o ego em si pode fazer malabarismos, né? De várias formas, até criar coisas bonitinhas, né? Ou legaisinhas, né? Mas pode não ser verdade. Né? A gente já sabe, né? O ego criou que nós somos pecadores e nós não somos. Né? Dentro dessa linha, né? Na verdade, o pecado tem a ver com a culpa e a culpa ela não é real. Conseguem entender o que eu estou querendo dizer quando a gente lê essa frase, né? Daí ele fala assim, ó, o espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger a que escolhe servir. Alguém quer falar quando ouve essa frase? Gente, quando é que a gente está dominado? Pode falar, Sandra, por favor. A gente escolhe a quem deve servir. Como? Não entendi. É porque, assim, eu vou falar de uma forma como eu entendo aqui, né? É que aqui fala que tem uma mente certa e uma mente errada, né? A mente certa é quando ela está conectada com o Criador, não está no mundo da separação. E a mente errada é quando quem é que está usufruindo do canal, o ego. Então, o que acontece? Tudo isso está se movendo dentro de nós, de instante a instante, de momento a momento. Quando a gente está identificado com as coisas, não é? Ou seja, quando a gente está quem é que está mandando no nosso corpo? Quem é que está fazendo as escolhas? É o ego, né? Quando a gente está se auto-observando, tentando se manter em presença, fazer aquilo, né, que é se tornar senhores, até a gente vai entender agora a palavra autoridade que ele fala no final, é isso. Então, aí a escolha é essa. Então, aí, por isso que se fala de ouvir a voz do Espírito Santo, né? Ou seja, porque a gente, hoje, pelo menos aqui, eu penso que, principalmente quem está aqui, né, que a gente, entre aspas, é um pouco mais antigo, né? Antigo, eu estou falando de tempo de estudo, não estou falando de antigo de idade, gente, né? É assim, a gente já entendeu, por exemplo, que quando a gente tem um momento de fúria, a gente tem dois caminhos, né? Às vezes a gente é tomado e a fúria leva a gente, né,
de rondão, assim, já se foi, né? A gente já quebrou tudo, já bateu a cabeça na parede, já bateu alguém, ou já foi além, não. Mas vamos dizer que nessa hora, a gente tem a escolha, né? Ou seja, eu estou furiosa, mas eu posso começar a fazer uma escolha diferente, a não me sentir assim, né? Aí a gente vai usando as ferramentas que a gente conhece. Consegue entender a história da escolha? Né? Então é nesse sentido. Daí ele fala assim. Aí ele fala assim: o único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. A gente acabou de falar sobre isso, né? São dois senhores, a mente certa ou a mente errada, né? Estou tentando usar o vocabulário do livro, né? Ou aquela ideia, o ser ou não ser, né? No sentido, né? Aí assim, ó, se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação, né? Ou seja, quando a gente está em presença, né? Ou seja, o espírito presente, quem se manifesta é o espírito. Aí ele fala assim, ó, se não escolhe livremente fazer assim, né? Retém seu potencial criativo. Daí ele fala assim, mas coloca-se sobre um controle tirânico, em vez de controle da autoridade, né? Vai lá, Marta, por favor. Então, a pergunta é, essa afirmação que eu vou fazer, mente divina, estado de presença, mente certa. Mente errada, ego, seria isso? O ego. O ego no sentido, vamos botar assim, que se o ego fosse uma bolinha, tudo que tem dentro daquela bolinha, né? Raiva, ira, preguiça, inveja, depressão, ou seja, a lista é grande, né? Que a gente conhece mais aquela que a outra, né? Mas assim, né? Isso é o ego. Então, a ideia é essa, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Até que se alguém entende diferente, porque isso é um mundo novo, né? Mas eu estou tentando a gente pegar aquilo que a gente está começando a conhecer dentro da leitura do livro, né? Usar as expressões e os significados que eles dão, né? Então, eu entendo, é bem aquela coisa que o livro fala, quando nós vivemos pelo amor ou pelo medo, né? Amor tem a ver, como ele fala, Deus é amor. O medo é o ego, toda a ideia, né? Então, quando a gente pode fazer a escolha, né? Como a gente, de vez em quando, está olhando os exercícios, ou quem está já fazendo, a gente faz a escolha. O exercício, inclusive, eu penso que os exercícios são exatamente para isso, para a gente se lembrar de fazer a melhor escolha no dia, né? Então, a gente vai vendo vários aí, alguns são bem significativos para mim, alguns batem bem certinho, outros eu entendo, mas não consigo me aprofundar muito, mas faço do mesmo jeito. Mas é isso que eu entendo também, Marta. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Daí ele fala assim, então, né? Como resultado, né? Ele fala assim, ela aprisiona, né? Quando a gente escolhe o potencial não criativo, né? Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. Sim. Porque o livro em si, assim, pelo pouco que eu entendo, é exatamente isso. A ideia é mudar a mente, né? É que a gente ainda pensa que a mente é essa mente que a gente pensa, né? Mas a mente é num contexto, no sentido de mudar toda uma visão que a gente tem sobre tudo e todas as coisas. Por isso que fala que isso não significa nada, que aquilo, né? Ou seja, que os meus pensamentos não significam nada, ou seja, a gente inicia os exercícios assim, porque aquilo não é real. Porque é uma ideia errada sobre a visão que a gente tem do mundo, né? Isso a gente, vamos dizer assim, entende inicialmente intelectualmente, mas a ideia é praticar para entender internamente e mudar a nossa percepção sobre todas as coisas que a gente está vendo. A gente já
entende isso, algumas coisas, né? Quem é aqui que não entende que já mudou algumas coisas em si? Que já não reage da mesma forma? Quando a gente não reage da mesma forma, algumas coisas que você pensava assim, gente, se eu tivesse vendo isso agora, ontem, ou anteontem, ou um mês atrás, eu teria feito uma coisa ruim, ou teria sido pior, teria dado mais valor, uma importância desnecessária, e a gente percebe que não é assim que está acontecendo, pelo menos penso eu, né? Ou seja, quando a gente se dá conta disso, significa dizer o quê? Que nós mudamos a nossa mente. Aquilo já é, como diria o Dr. Joe, uma nova sinapse. Aquela que tinha, que reagia, que às vezes fazia aquilo outro, ela não existe mais, nós trocamos por outra. Ou pelo menos em parte nós trocamos por outra. Conseguem entender a ideia? Pelo menos é assim que eu entendo, gente. Não quer dizer que é o ó do Borogodó ou certeza absoluta, mas a escolha é essa. E a mudança da mente é essa, né? A quantas vezes a gente se achou culpado, pecador, né, indigno, a gente já entendeu que não precisa ser assim. E não é assim. É que assim, ainda bate de vez em quando, né? A gente às vezes né, dá uma sofrida, mas ao mesmo tempo a gente já tem a ferramenta para ver que não precisa ser assim. E que não é porque assim, eu penso assim, né? Primeiro a gente ouve uma história ou ouve uma informação e ela é interessante, né? Aí depois a gente começa a pensar sobre ela. Aí depois que a gente pensou sobre ela, a gente aceita ela. Mas aí tem a última parte, que é praticá-la e torná-la real. Por isso que acontece isso, que às vezes a gente entende um monte de coisa e parece que a gente faz e não dá certo. Porque a gente ainda não entendeu, é só isso. Não entendeu no sentido de não conseguiu. Vamos botar, como a gente fala, criar a sinapse interna sobre aquilo. Ou seja, existe um aceitar, mas ele não é um aceitar. Entendi. Entende? Dentro da gente ainda não fez assim. E quando a gente entende alguma coisa nesse sentido, pode falar o que for. Ninguém vai poder dizer que não é verdade, né? É que nem quando a gente, por exemplo, né, tem um desdobramento astral ou tem um sonho lúcido, não tem como uma pessoa, isso não existe. A pessoa até pode falar a opinião dela, mas aí nessa hora você fala, tá bom. Aí é a ideia, né? Porque você sabe que para você é real e é o que importa. Tá bom? Kátia, por favor. Sara, você lembra ontem, quando eu escrevi para você, que eu ia fazer minha postagem do meu bom dia hoje, daquela maneira, do jeito que estava? Sim. Né? Porque essa mente, o ego, né, faz a gente sentir medo de, nossa, a Kátia fez isso, poderia ter feito um pouco melhor, né? Tipo assim, né? Sim, sim. A própria Kátia pode fazer isso com ela mesma. Isso aí é autopsicotagem, né? É não me aceitar como eu estou agora. Então, trabalhar a vergonha, o medo de, que vou falar, tudo isso, para mim, né, na minha compreensão, é o oposto do amor e do perdão. Com certeza. Né? Eu falei, é o que eu tenho, a gente só fala que está podendo, só dá o que tem, né? É o que eu tenho, vai sair mesmo. E, ó, o que importa é o conteúdo lá, que não saiu de mim, né? Eu estudei isso em algum lugar e guardei na memória. Então, uma maneira de trabalhar essa coisa dos milagres, que eu chamo de milagres, esse é um pequeno, grande milagre. Porque quantas coisas foram trabalhadas naquela postagem, eu imagino um pouco o que foi, né? E ó, ela tá lá, nem se mexe. Não aconteceu nada com ninguém, porque eu vejo assim que as travas no olho minha é o medo, a vergonha ou a culpa. Então eu tenho que entrar no mar e ficar na ponta do pé, para não me afogar. Porque eu sei que não vou me afogar. Mas não quer dizer que eu fui até o pescoço. Então, eu postei o negócio à minha maneira, do jeito que eu consegui fazer, né? E pronto. E aí vai um tanto de crença vai saindo.
um tanto de crença. Cadê o Deus aí que ia me punir quando eu era criança? Que eu ia ficar de castigo? Entende? Então, é nessas pequenas coisas do dia a dia, né, que quando eu me permito, deixa a vida me levar, que é uma tranquilidade, né? Eu estou vencendo um tanto de crença que eu nem consigo saber qual é, na verdade, quais são. Grata. Marta, por favor. Kátia, maravilhoso seu depoimento. Me sinto assim como você falou. É devagarinho que a gente vai, bem devagarinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria passar para a Kátia ler, porque a pessoa vai bater na porta e aí eu vou ter que interromper, né, a nossa gravação. Então eu passo para você a próxima leitura, pode ser? Tá? Para mim não interromper. Obrigada. Sara, eu posso iniciar a leitura? Tá. Então, é o número 6, né? O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida, de cabeça para baixo, e nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Com você, Sara. Grata. Eu acho que esse aqui ele coloca exatamente o que você comentou agora, que são essa ideia das raízes, no sentido de que são as crenças. Então, né, isso é muito comum, seja para que for. No caso, né, a gente estava falando aqui sobre aprender a mexer no celular, pegar uma foto ou pegar um slide com fundo colorido, amarelo, azul, vermelho, e colocar uma frase que você acha interessante. Nisso, aparentemente, não existe nenhum problema. Mas aí são os primeiros as coisas. Se você nunca fez isso, você tem que aprender a usar um aplicativo, você tem que aprender a fazer isso, fazer aquilo. E depois ainda a ideia da frase, que aí pode vir a ideia dos julgamentos, né? Tipo assim, a pessoa escreveu lá no slide do aplicativo dela: eu sou pura luz, né? Ou seja, quando você joga isso para o universo, pode acontecer milhões de coisas na cabeça das pessoas. Se você der isso para 100 pessoas e pedir para ela se explicar o que ela entende sobre isso, a gente pode ficar até surpreso, né? Mas aí é a ideia de não simplesmente se manifestar porque quer se manifestar, porque acha que aquilo é importante para si. Porque às vezes a gente aquela ideia, é que a gente tem que lembrar o seguinte, gente, não tem ninguém lá fora, só tem gente aqui dentro, é nós aqui dentro. Então, porventura, a gente se sentiu de alguma forma, se sentiu um ser de luz, ou pura luz, né, como eu falei a frase. Eu quero espalhar isso para o mundo. E é assim que foi. Né? É só isso que aconteceu, não aconteceu mais nada. A gente não quis, às vezes, confrontar alguém ou ir contra alguma opinião de outra pessoa, né? Entende isso? Então, mas normalmente a nossa mente ela funciona dessa forma. Então, aqui entra a ideia que a gente leu anterior do tirano, porque a gente tem um tirano interno, né? Lembram que a gente já estudou isso? E esse tirano ele é terrível, porque ele ao tempo inteiro ele está você é isso, você é aquilo, né? Aí até que chega uma hora de tanto a gente se sentir perfurado, vamos dizer assim, ou atacado por esse tirano nosso mesmo, não tem nada a ver com o de fora, né?
embora existam pessoas assim, mas vamos botar aqui é de dentro, para, né, o nós dentro, né? Depois costuma vir a vítima, né? Que é as duas balanças, né? Daí o tirano fala bastante mal de você, né? Dentro de você mesmo, e aí depois vem a vítima choramingando, dizendo, tem razão, eu realmente não valho nada, eu sou uma pessoa isso, sou uma pessoa aquilo, então não vou fazer nada, não vou fazer mais slide, não vou jogar mais nada, não vou... Aquela coisa bem assim, 5 anos, mas isso é comum, né? Ou então a gente culpa alguém, né? Culpa alguém que não ensinou certo, ou alguém que não disse aquilo, porque aí a gente... E aí a bola continua. Então, isso é muito comum. E aí a ideia da escolha. Se nessa hora a gente se volta, como se fala, para a ideia do Espírito Santo, a gente tem um apoio. Porque daí a ideia de que a mente certa vai... É a ideia de como se falasse dentro de nós a ideia certa. Sentisse a sensação certa. Né, porque a gente vai criando essa homeostase, né, como a gente já ouviu essa palavra, acho que todo mundo sabe o que ela é, né, que é esse equilíbrio entre mente e coração, e a gente vai ficando mais tranquilo, e aí vem a criatividade, por isso que a gente fala, entendi, entende isso? Por isso que a gente fala, passei 20 anos fazendo errado. Não é assim que acontece? Né? Porque todo mundo já tem mais de 20 aqui, então pelo menos 20 anos a maioria passou. Eu passei, com certeza. Aí, ó. Né? E aí, o que acontece quando a gente descobre isso? O que acontece dentro de nós? Felicidade plena. Aprendemos uma verdade sobre nós mesmos. Ninguém tira mais ela. Então, a ideia é essa. Tá? Marta, por favor. É o tal de deixar fluir, né? Que a gente fala tanto, no estado de presença, a gente deixa fluir tudo. No outro tipo de mente, nós queremos o controle. É por isso que as coisas ficam. Quer controlar até que as pessoas vão pensar do nosso slide, né? Isso. Então, eu estava me vendo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui é que eu fui pesquisar, que eu não me lembrava, sobre uma coisa importantíssima aqui, que era Espera só um pouquinho que estava aqui, perdão, correção, deixa eu ver. Espera que eu virei. A regra de ouro. A regra de ouro me fez eu pensar hoje tanta coisa. Não fazer para o outro que não quer que faça para a gente. Isso aí, meu Deus, muito forte. E trouxe, assim, uma questão antiga nossa, da questão religiosa, né, que a gente ouvia falar muito para isso, e a gente pensava no pecado, né, ai meu Deus, se eu não fizer isso para ele, eu vou ser, né, crucificada, e hoje não, com essa nova nossa mentalidade, nossa maneira de ver, né, no estado de presença, não, peraí, tu tá fazendo, o que tu tá fazendo pro outro? É para ti mesma, tá tudo dentro de ti. Aí isso foi assim um insight meu, eu fiquei tão feliz, eu digo, olha, tá dentro de ti, não tá lá fora não. Muito bom, sabe? Muito bom, muito bom. Inclusive, aqui nesse pedaço, ele fala do invertido, ele fala de cabeça para baixo, porque o ego vê invertido. A gente, às vezes, não se dá conta disso, né? O ego, no sentido, assim, de manifestação, quanta coisa a gente... É porque o ego vê, por exemplo, quando fala justiça, o ego vê sempre de um ponto de vista do justo e do não justo, mais ligado aos seus desejos, às suas compreensões egóicas, a sua forma errada de pensar e ver o mundo, né? A gente é capaz de, assim, a gente não, mas eu vou, assim, botar, assim, muitas pessoas, quando acontece uma coisa bárbara, uma violência bárbara na rua, ou com alguém, a pessoa já devia matar essas pessoas, simplesmente porque é assim que a mente funciona, né? Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está violando ao não matarás, né? Com quem somos nós para querer que alguém seja morto, né? Eu não tô justificando que pode sair todo mundo matando todo mundo, gente. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente olha, a gente começa a aplicar aquela ideia de que tudo tem dois lados, né? Então não é para pegar os dois lados e depois escolher um. É uma ideia de que
Às vezes, quando uma coisa acontece com alguém, uma coisa não muito boa, por que será que aconteceu aquilo? Por que ela estava ali naquele lugar? O que ela estava fazendo lá? É que nem quando acontece com a gente. É que nem aquele negócio, né? Às vezes a gente namora alguém, né? A pessoa parece legal e, de repente, a pessoa vira zuleta. Eu falo assim, o que me envolvi com uma pessoa dessa? Louca da brega, né? Depois você demora um tempão para se desvencilhar da criatura, né? Então, ou seja, o que me levou a namorar ou a gostar de aquilo ali? Porque algo aqui dentro gostou. Tem uma conexão, né? Cabe a nós daí falar, bom, essa conexão que eu fiz, eu estava meio dormindo, eu vou trocar. Ou arranjar outro, ou não, depois dar um tempo, né? É nesse sentido, né? Tudo funciona assim, né? Porque lembra que tudo nós criamos, né? Essa realidade, a nossa vida em si. Aí é aquela coisa como se fosse cada um de nós numa vida separada, né? Embora tudo estamos juntos, mas tudo que acontece na nossa vida tem a ver conosco. É a gente que vai buscando aquilo, porque cada segundo de adormecimento é uma escolha errada. Um segundo de presença é uma escolha certa. Consegue entender a ideia, né? Por favor, Marta. Mas e aí também, assim, porque todos somos um só. Quando acontece alguma coisa, estamos todos conectados, né? Não é que está do lado de fora, o que está dentro de mim está reverberando em todos os que estão, que a gente nem imagina, né? Hoje a gente tem certeza disso, todos nós que estamos aqui e que utilizamos o Ho'oponopono como uma ferramenta maravilhosa, sabemos que é isso, né? De que no momento que acontece alguma coisa, se você limpar, se você ficou ciente disso, é porque você está envolvido com isso, é impossível que não. Envolvido, que eu quero dizer, o que você tem dentro de você aproxima até o que a pessoa vem te trazer de mensagem. Eu estava pensando hoje, quando eu estava dentro do táxi, que a pessoa contou uma coisa, e eu logo em seguida já comecei a limpar, ai meu Deus, o que me liga ele dele estar falando isso para mim, se ele nem me conhece, né, entre aspas, né? Assim, muito importante, essa ferramenta do Ho'oponopono nos ajuda muito. E uma coisa também que eu achei importante no texto foi sobre as raízes, né? As raízes que ele utilizou, raízes superficiais, né? Que são as crenças, né? Essas crenças é que nos levam a tomar atitudes bem sérias, né? Que estão dentro de nós, e a gente ainda diz, foi o outro, não é o outro não, é o que está dentro de mim, que reverberou e que eu fiz, seja o que for, né? E o namoro, adorei o exemplo, porque a verdade, o que é isso, minha gente, né? Mas é o momento presente que eu estava e que eu conectei, né? É uma coisa forte, mas é verdadeira. E não vamos culpar o outro, né? Não tem culpa aí, né? Nenhuma culpa. Aí que está a raiz profunda, somos responsáveis por tudo, e aí trememos com isso, né? Não somos mais vítima, né? Ai, meu Deus! Só lembrando, assim, né, porque antigamente a gente explicava, tipo assim, uma árvore, e tinha uma raiz mais forte, mas aí tinha diminutas raizinhas, né? Essas diminutas raizinhas é que levam um alimento para a árvore. Então, o que acontece? Quando a gente vai tirando essas diminutas raizinhas, a árvore tomba, né? No caso, a árvore representando o ego, né? Entende? No sentido de que ele está fortificado, né? E aí ele tem algumas ramificações mais fortes, aí a gente pode colocar aí os 7 pecados capitais, e nesses 7 pecados capitais tem mini raizinhas. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, o orgulho, um dia cai mais, espero. Um dia a árvore tomba, né? Nessa ideia, entendeu? Então é isso que eu acho interessante, né? Assim, e é muito. Eu sempre tive essa ideia que a gente vê as coisas invertidas, e aqui, né, no caso, ele colocou dessa forma. Porque quanta coisa a gente vê ao contrário. Onde a gente achava que era bom pode ser mal, e onde era mal pode ser bom, né? No sentido de que o momento presente é que dita a realidade. Então, é o seguinte, Marta, você quer que eu leia em vez de você ler? Porque o rapaz já não entregou ainda a água, né? Tá bom, então eu vou ler, tá bom? Então, a gente vai passar para o item 6, tá? Que é a ilusão das necessidades. O título é ótimo, né? Número 1. Tu
que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele que estás. Até a, entre aspas, separação, que é o significado da, entre aspas, queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidade só surge quando tu te privas, ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Né? Alguém quer fazer um comentário ou quer que eu leia um pedacinho e a gente fala a frase? Vou ler um pedacinho aqui. Ó. Lê o pedacinho, é melhor. Tu queres a paz. Né? Essa aí é... Só pode achá-las no perdão completo. Essa aí já eu acho que todos nós entendemos, né? Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Por quê? Enquanto a pessoa estiver identificada consigo mesma, achando que é o ó do Borogodó, que ela tem plena certeza de alguma coisa, ela acha que ela não tem que aprender nada. Eu estou entendendo aqui que o aprendizado é o aprendizado de autoconhecimento. Esse aprendizado que é ensinado aqui pelo Cristo. A ideia, né? Entendeu? Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. Ou seja, a falta é bem evidente para você porque tu fizeste isso. Eu entendi assim. Aí ele fala assim, de fato, essa é a diferença essencial entre um e o outro. Aí ele fala assim, falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. Até a separação, todo mundo já entendeu o que é separação, né? Quando a gente não está conectado com Deus, né? Aqui no caso, consigo mesmo. Eu gosto de usar a palavra criador, né? Cada um, né? Com o seu próprio ser, com o seu próprio espírito, né? Aí ele fala assim, até a separação, que é o significado que da queda, né? Ou seja, que a gente resolveu, né? Nada estava faltando. Ou seja, como se fala, antes da queda, a gente morava onde? No paraíso, né? Então, aí ele fala assim, ó, não existiam quaisquer necessidades, porque a gente estava conectado e sabia que tudo vinha, né? Ou seja, essa ideia, essa sensação de falta é porque a forma em si, a coisa material em si, ela se tornou tão presente em nós que nós achamos que somos coisas, que somos forma. Primeiro, aquela ideia do corpo, que esse corpo não é real, ou seja, a gente não é esse corpo, embora estejamos habitando esse corpo. A gente não é o nosso carro, a gente não é a nossa casa, a gente não é os nossos filhos, a gente não é o nosso marido, né? Ou quem, caso eu, esposa, não somos os nossos pais, não somos o nosso emprego. Quantas pessoas que quando ela perde um emprego, ela desespera, porque ela pensa que a vida dela é o emprego dela. Ainda mais se é um emprego importante, né? Que às vezes tem até valores econômicos envolvidos, ela desespera, né? Porque ela pensa que a vida dela é o emprego dela, que ela não vai viver se ela não tiver aquilo. Não estou falando que não vai ter passar por dificuldades, mas é que a pessoa entra, ou então quando a pessoa perde um bem, né? Às vezes alguém rouba um carro, ou alguém passa a perna nela e rouba algumas coisas, né? Deixa ela com muito menos do que ela tinha, ela pensa que a vida dela acabou. Ou mesmo que daí é uma situação delicada, mas isso a gente tem que refletir quando a gente perde um ente querido, né? Algumas pessoas, elas passam a achar que a vida acabou para elas, né? Eu não estou falando que não são situações que têm que ser ressignificadas e apreciadas no sentido de olhar para elas, né? Mas
não, a nossa vida não é. Primeiro porque a gente é todo mundo é um. Lembrar que o nosso pai, a nossa mãe, é nosso irmão. Eles estão cumprindo o papel de pai e mãe com nossos criadores, mas eles são nossos irmãos, né? O nosso marido é nosso irmão, o nosso chefe é nosso irmão, né? Até o nosso inimigo, entre aspas, né? Aquele que a gente não se dá muito bem é nosso irmão, né? Então é isso. Aí ele fala assim: não existiam quaisquer necessidades. Necessidade só surge quando tu te privas, porque é a gente que se priva, com a mente errada, com a visão errada, com o sentimento errado. Essa é a privação, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Aí ele fala assim: ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. O que acontece quando a gente se vai mudando a mente e começa a se entender como um filho de Deus, né? E aí entenda aí, o filho de Deus não é o filho de Deus que muitas ligadas ao religioso, é a ideia de que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? A ideia é de que somos todos um, né? Quando a gente vai se entendendo assim, né? Que daí a ideia é que a gente vai entendendo que nós não somos pecadores, que essa culpa não existe, né? Que tudo em volta, a maioria das coisas são ilusórias, porque quem criou não foi a mente certa, foi o ego, né? Quando a gente se vai, por isso que ele fala, é tu que estabelece. Quando a gente começa a estabelecer nova ordem na nossa mente, né? Estabelecemos uma nova ordem na nossa vida. E aí a ideia de que não falta nada, né? Porque aí, mesmo quando a gente está conversando aqui, eu tenho uma certa dificuldade de explicar, porque a gente ainda é materialista demais para explicar isso, né? A gente ainda não consegue ver as coisas sem forma, né? Quando eu quero falar sem forma, é porque a gente dá medidas para as coisas, importância, né? Para alguma pessoa, talvez, se ela, sei lá, perder, sei lá, se alguém roubar o celular dela, ela vai ficar chateada, principalmente porque o celular tem uma vida lá dentro, né? Muita coisa da vida dela vai virar uma bagunça. Mas ela leva de boa. Ela vai ficar meio assim, mas outras pessoas, elas vão, nossa, vão até para a internet fazer um grupo contra os roubadores de celular ou os que foram roubados, criam uma epopeia por uma coisa que talvez não precise ser tão forte, né? Eu estou dando um exemplo de celular porque é uma coisa que né, hoje em dia, né, muita gente não consegue andar com celular na rua, né? Pelo menos eu não é a minha realidade, mas é o que se ouve, que eu escuto, né? Que sempre é bom botar na bolsa, não andar segurando assim, né? Tipo, por aqui para lá, porque dependendo até do tipo de celular, 3 minutos você ficou sem ele, né? E é chato mesmo, não é bom, não para ninguém é bom, né? Então, a ideia é essa, de mudar a mente. Então, quando as adversidades vierem, lembrar da mente certa. Que daí é o modo Borogodó, né? É a hora de... né, se eu sou filho de Deus ou não. Estou tentando ser, né? E aí, vai lá, Kátia, então, lê o 2, porque eu acho que hoje a Mata vai ficar de recreio. Tá bom. Número 2, né? O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidades surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno, e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos. Perfeito.
Alguém quer fazer um comentário? Eu posso? Pode. É bem importante, assim, olhar para isso, né? Porque a Sara falou agora há pouco, a gente ainda é um tantinho materialista, né? E é mesmo, né? Mas aí eu vou para memórias, assim, né? Cuidado com a bolsa, cuidado com a sua sacolinha da escola, para não levarem seu caderno, seu livro. Então, há quantos anos, né? Nós viemos trazendo isso, de que tem que cuidar daquilo, que tem uma importância, era meu caderno, digamos assim, e ninguém faz isso por maldade, é uma maneira de ensinar que ao mesmo tempo domestica a pessoa a não andar livre, que nem o celular, né, que a Sara falou, né, ninguém quer meu celular, porque ele é tão velho que ninguém quer, entendeu? Na hora que ela falou isso, eu já me liguei, eu digo, o meu não chama atenção, primeiro porque eu não uso na rua, né, ele está na bolsa, e segundo porque quem vai querer? Mas, Aqui né, no Rio, Kátia, todo mundo vai querer qualquer celular. então vou pro Rio Tá com ele brava. não. Vou pro Rio com ele não. Mas então, esse senso de separação, né? Eu já vou te dar a palavra, tá, Marta? Essa sensação de que eu tô sozinha no mundo, né? Advém de algumas coisas. Conforme a Sara foi falando assim, começou a vir só palavras que são comportamentos ou sentimentos. Eu vejo bem interessante olharmos mais profundamente isso num outro momento, né? Eu vou estudar ainda isso aqui de novo, né? Sempre eu dou uma olhadinha. Mas é bem interessante mesmo, a separação de Deus, né? Como é que vai entrar na minha cabeça que eu tenho tudo, que eu não devo ter apego a nada, se cadê o tal do Deus que eu não estou vendo ele? Aquele Deus que me foi ensinado. Então, primeiro tem que fazer uma limpeza em algumas memórias, eu sinto assim, dessa maneira, né? E devagarzinho, deixa Deus fazer, como está escrito em algum lugar aí. Deixa Deus fazer. O nosso Criador, como diz a Sara, né? É isso que eu quero falar, muito grata. Querida. Pode falar, Marta. E, assim, falando mais ou menos o que Kátia falou, é que, na verdade, voltamos à questão da gente ser mais leve, né? A gente não, eu, por exemplo, falo por mim, né, que eu não sou tão leve quanto eu penso que eu sou, e eu vejo em certas situações. E quanto ao celular, não precisa nem ser roubado. O meu celular estourou e queimou, e eu perdi a agenda, perdi 4.300 fotos, o outro celular. Aí eu disse assim, mas como tu tá calma, tu tá tranquila? E eu disse, o que eu vou fazer no momento presente, né? Acalmar, vou ver onde é que eu acho a agenda, se eu não achar, vou procurar os amigos, e foi. Olha a mudança de mentalidade. Se fosse num outro momento, eu estava totalmente fora de mim. Então, assim, a gente vai construindo, né? Muito devagar, muito lentamente essa mudança. Eu me vejo, assim, muito devagar, mas estou indo, né? Devagarinho. Marta, eu acho que a gente não tem ideia de quando a gente se dá conta de que é nossa responsabilidade, quando a gente toma para si a responsabilidade da nossa vida, isso daí mudou muita coisa. A gente não tem, é que a gente não consegue. Eu acho que a gente vai ver um pouco para frente algumas coisas, mas isso faz totalmente diferença. Inclusive é aquilo que você falou. Quando a gente muda a ideia, isso produz uma ausência de conflito. É uma paz imensa. Eu sinto isso. Não, é que antes era. É que assim, é que eu não sei como é que é a vida de todo mundo, né? Mas tem algumas pessoas que a gente às vezes convive, ou famílias que a gente tem, ou famílias que a gente vê, as pessoas elas não conseguem conversar. É grito atrás de grito, né? E aí você olha, né, aquilo, você fala, gente, e eu tenho certeza que se você pegasse cada um individual, todos queriam viver em paz com aquela situação, mas elas não conseguem. Por quê? Exatamente, porque estão com a mente errada, porque quer que a sua opinião, a sua escolha, o seu pensamento, a sua forma de ver, a sua forma de achar seja certa, né?
É que não possa estar certa. O maior problema é quando a gente quer impor ao outro, porque às vezes o outro não vê como a gente vê. E vai demorar para ver. Então a gente tem que se manter mais tranquilo mesmo. Eu penso, a minha é que assim, foram tanto, eu estudei muito tempo, vi muita coisa, né? Não quer dizer que tudo que aconteceu na minha vida não me trouxe a esse momento. Mas o que eu posso te falar é que de uns anos para cá, pelo fato de eu ter aprendido isso que a gente está estudando aqui, trouxe essa ideia de paz, que é a principal parte, inclusive, desse livro, né? E essa ideia e a paz, quando ela está presente, a gente não se sente separado. Foi uma das formas que eu compreendi que eu sou filha de Deus. Pelo menos comigo, aconteceu assim. Eu falo filho de Deus porque é a linguagem do livro, mas eu me senti um ser. Né? Eu me senti viva. A ideia de que a gente é vivo. Que nem a gente brinca, né? Antes a gente estava morto. Arrastava. E hoje não. Hoje a gente está vivo. Isso é uma sensação que é uma ideia, ou é uma verdade que de mim eu não tiro. Não quer dizer que de vez em quando eu não esqueço e não dá uma morrida, né? Não fica... Mas eu já experimentei, é isso a ideia do experimento. Quando a gente experimenta a sensação de estar vivo, por alguns segundos que seja, ou se sente, algo aconteceu e você se sente vivo, você quer dar mais aquilo, né? Entende? Entendo. Pode falar, Kátia. É que eu quero pedir para você explicar aqui o item 3 do número 2, na tua continuação, no teu tempo. Eu não entendi, Kátia. Ó, tem o item 2, né, que foi lido. Aí tem, dentro desse parágrafo, tem o número 3, a ideia de ordem. Você quer que a gente leia ele? Quero que você explique ele. A gente não leu ele ainda. Como assim? Não, a gente leu até o 1 e o 2. A gente vai ler o 3 agora. Então, é o 2, só que dentro do 2 tem o número 3, bem pequenininho ali, ó. De mesmo. Peraí. A ideia de ordem, de necessidade surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. Porque a ideia é assim, que eu entendo, né? O ego é uma multiplicidade. É um monte de gente conversando na nossa mente. A mente de Deus é una. Então, a ideia, a fragmentação assim, eu sou bem imaginativa, né? Então imagina você, né, com um monte de cabecinhas conversando em volta de você, né? E esse é o nosso fragmentação, né? Quando a gente está no momento loucura, né, em que a gente ouve uma notícia, vê alguma coisa, acontece uma coisa e aquilo, e aí há milhares de vozes, né, falando na nossa cabeça, é a fragmentação, né? Às vezes tem uma que é mais forte, uma que é mais, né, aquela que pensa. Quando vê sei lá, vê uma notícia, sei lá, vamos botar política na televisão, né? Porque aí tem vários, né? E aí, o fulano, tal partido, tal isso. Aí isso é a fragmentação. A gente fica fragmentado e fica buscando. O ego, ele gosta de ter certeza, então ele fica pensando qual daquelas ideias é a melhor para ele, né? Como se a gente tivesse, né? A gente é assim, né? Bom, aí a mente de Deus é una, né? Então, quando a gente está em presença, a gente vai buscando a presença e vai diminuindo essa separação, há essa unidade, essa unificação. Por isso que a gente passa quando a gente vai entregando para o Espírito Santo a ideia da mente, a gente vai se conectando à mente de Deus, à mente divina, né? Algo assim que eu entendo, né? Eu vi assim até o final desse parágrafo, muito interessante, sabe, o que ele escreveu, bem profundo, bem bonito mesmo. É que cada pedaço, assim, é um evento, dá para fazer uns 5 livros. Exato. Os 5 encontros, né?
Mas é incrível mesmo, se a gente vai entendendo essa ideia de... Na verdade, eu entendo o livro como ele está te ensinando quem tu és e quem tu não és. Uhum. Né? E daí ele vai te dando as escolhas. Escolhas quem és ou não és. Pode escolher ser quem és ou ser quem não és. Essa é a liberdade. Então, quando estás sendo quem és, estás unido a Deus. Quando estás sendo quem não és, estás separado de Deus. E cada um você tem o seu, sei lá, a experiência. Agora me faltou a palavra, mas tem o seu proveito, né? Se dá para dizer que, né, se há um proveito quando não se é, né? Mas no sentido de que vai acontecer algo. Não vai ter como, não tem como. Enquanto a gente morar nesse mundinho aqui, existir a dualidade, algo vai acontecer. Até por isso que a gente aprende a entrar no fluxo. Porque a gente não tem controle. Né? Quando a gente começa a abandonar paulatinamente o controle, né, sobre tudo em nossa volta, a gente vai se vendo que não tem controle. Primeiro porque a gente está vivo agora para morrer amanhã. Que controle a gente tem, gente? Né? Tá saudável, bonitinho, cheirosinho lá. Papo, né? Então é isso. Então a gente não tem controle de nada. O ego pensa que tem, o ego planeja, né? Aí o ego pensa assim, para viver mais tempo, aí ele faz um monte de coisa, né? Paga um plano de saúde caríssimo, faz um monte de... Não é que não tenha plano de saúde, gente, mas a ideia disso. Aí tem uns que já compram o seu caixão lá, o seu coisa na coisa que enterra lá no cemitério, para não dar trabalho para a família. Tem uns que fazem o testamento, né? Tem uns que tem uns que cuidam da saúde. Ou seja, muito dessas coisas, elas podem acontecer na nossa vida, mas o sentido é diferente. Né? A gente pode ter um plano de saúde, porque às vezes precisa, né? Às vezes a gente pode também, né? Mas a ideia é nem precisar ficar doente, mas vamos dizer que temos, né? Mas a pessoa pensa que aquilo é algo que salva a vida dela, que ela não vai morrer se ela tiver um plano de saúde. E a gente já viu, inclusive com o que vivemos aí com o nosso colega antigo, aí, o Covid, né? Que quem tinha ou não tinha, viveu ou morreu. Né? O plano de saúde não determinou a pessoa não morrer ou a pessoa sobreviver. Não morrer, não. Ou a pessoa morrer ou a pessoa não morrer. Né? Ou seja, e a gente viu que não tem controle. Né? Então, é isso. Né? Então tá, gente, chegamos ao nosso final hoje. Aí de semana que vem a gente dá continuidade. A gente vai demorar um tempo para ler esse livro aí. Porque é um evento, né? Mas aí, vamos ver. Deixa eu parar a gravação aqui, peraí. Gravação... Parar.